Fala palestrinos e palestrinas, sejam todos bem-vindos, CEP Mil Grau na área para mais um vídeo. Hoje eu vou começar de uma forma diferente, vou começar lendo um texto lá da página do Reflexão Palmeiras. Vão lá seguir essa página muito, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam também no canal do YouTube deles, os caras são feras demais, né? Meus amigos Thiago e Eric. Vão lá, sigam demais eles. Eu vou começar lendo um texto que eles colocaram ontem lá no Instagram e que vem muito a calhar com o momento do Palmeiras, tá? Depois a gente vai ponderar sobre o jogo de ontem, Palmeiras e Inter 0x0, né, a atuação de alguns jogadores, né, e principalmente a coletiva de Abel, que para mim foi uma coletiva perfeita, tá? Muitas ponderações a serem feitas e a gente vai discutir aqui, e já sabe, né? Deixa nos comentários que a gente debate por lá. Mas eu vou ler um texto aqui que para mim veio muito a calhar e foi muito propício para esse momento do Palmeiras, né? Abre aspas, né? Ele começa assim. Alguém fez uma pergunta para ele. O Palmeiras está tão mal assim para tanta gente estar criticando? Interrogação. Me fez refletir antes de responder, e a resposta foi: na verdade, não. Ele estava absurdamente bem, e isso elevou a cobrança e expectativas de todo mundo. Ponto. Sem falar que o título maior dos antes tem sido as nossas falhas. O futebol é isso, não existe time que ganha tudo sempre. Uma hora oscila, fato. E aí ele finaliza, né? Fecha aspas aí, ele finaliza com um comentário e fala assim: divido isso com você, torcedor palmeirense. O momento ruim chegou, sim. A diretoria é amadora e a presidenta é uma fanfarrona, fato. Mas isso não apaga o tamanho desse elenco, comissão e muito menos o tamanho dessa camisa. Então eu inicio esse vídeo com essa reflexão e aí a gente vai ponderar algumas coisas e tentar entender um pouquinho esse momento e analisar o jogo com a coletiva de Abel, beleza? Roda a vinheta. Pois é, galera, fica a reflexão aí pra vocês, tá? Reflitam se vale a pena realmente essa crítica mais exacerbada que, pelo menos eu tô vendo aqui em redes sociais, que próprios palmeirenses, né? Ou que se dizem palmeirenses, não sei. Será que vale a pena, né? Eu tenho um posicionamento, tá? Eu já falei aqui outras vezes, né? Eu acho que para todos cabem críticas, né? O momento do Palmeiras não é bom, né? Mas também não foge da normalidade. Nenhum time consegue passar uma temporada toda em alto nível do começo ao fim. É normal essa oscilação, muito mais também quando nós temos uma diretoria omissa, uma presidente omissa que não dá peça suficiente para que a gente se mantenha num nível mais alto. O Palmeiras poderia ser esse time que começaria a temporada bem e terminaria bem se não fosse essa diretoria omissa, tá? Mas a gente já debateu isso outras vezes, eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? Dar o parabéns só aqui a questão desse texto bem postado do Reflexão, vão lá, sigam eles, deixar aqui. Mas vamos falar agora do jogo do Palmeiras ontem, Palmeiras 0, Inter 0, né? De início falar logo a questão da mudança feita pelo Abel, porque o Dudu e o Rony viajaram para jogar, o Dudu por desgaste físico, justamente por essa maratona de jogos e por ele estar sendo mais usado, né? Principalmente na marcação, correndo demais. Então não é robô, uma hora cansa, desgaste muscular. Então, para preservar ter lesão mais séria, ele foi poupado do jogo de ontem. E o Rony, ele ainda está machucado, ele jogou no sacrifício os últimos 2 jogos, né? O Rony é um guerreiro, cara. Eu sou muito fã do Rony, já disse aqui várias vezes. Sou muito fã do Rony, cara. Ele jogou com o braço quebrado a final do Paulista. Ele jogou esses últimos 2 jogos contra o Flamengo e contra o São Paulo, com o pé ainda não totalmente curado, né, da lesão que ele teve no tornozelo esquerdo. E aí ele não foi pro jogo por causa disso, para se tratar, porque semana que vem tem Libertadores e é muito mais importante, e é o que nos resta de importância, visto que o brasileiro tá ficando cada vez mais difícil, tá? Mas aí eles não viajaram e aí fica aquela dúvida, quem é que vai entrar, quem é que o Abel vai colocar, o que é que vai ser feito, Flaco Lopes, Hendrick, Breno Lopes, John, Luiz Guilherme, desculpa, quem é que vai colocar? E ele surpreendeu, pelo menos na minha visão, porque ele entrou com o John no lugar do Dudu e o Flaco Lopes no lugar do Rony, tá? E aí muda o esquema do Palmeiras, o esquema tático do Palmeiras. O Palmeiras joga praticamente no 4-5-1 com essa formação, né? O Arthur jogando como segundo atacante e o Flaco Lopes como teoricamente um centroavante mais centralizado. E aí a gente jogou no 4-5-1 com 2 meias, o que pra mim foi muito bom, porque eu venho dizendo que o Veiga ele tá muito abaixo do nível dele, e é a primeira crítica construtiva que eu vou fazer aos jogadores de ontem. Ele está muito abaixo, né? Claro, o momento dele, questão da cabeça, do mental, tudo isso influencia, mas é só uma fase, já ele volta. É o melhor meio do Brasil para mim ainda. E já ele volta, mas ele está muito abaixo em alguns jogos e ele está jogando muito recuado, e ontem novamente ele jogou recuado. Então a entrada do John, para mim, iria dar a ideia de liberar um pouco mais o Rafael Veiga. Mas aconteceu o contrário, John ficou mais livre, tanto que para mim John foi o melhor do jogo. O John ficou mais livre e o Rafael Veiga jogou mais na marcação.
Para mim quebrou um pouco o jogo do Veiga, e isso vem quebrando ao longo de alguns jogos, porque Veiga não pode jogar recuado, nunca. Veiga não pode jogar recuado. Veiga tem que jogar pisando na área, armando o jogo, distribuindo a bola e fazendo o que ele sabe melhor, que é gols, chutar de fora de área, pegar rebotes, enfim, fazer aquilo que ele sabe melhor, mas não foi feito. John foi o melhor da partida, entrando já no segundo jogador, articulou bem ali no meio de campo, né? Uma pressão grande, jogador novo, vindo da base, indo titular contra o Inter no Beira-Rio, e com a pressão que o Palmeiras vem sofrendo por causa desses maus resultados aí nos últimos jogos, né? Nos últimos 7 jogos só foi uma vitória lá contra o Bolívar na Libertadores. Então o Palmeiras está numa fase ruim, né? Mas isso não apaga o que já foi feito no ano e o que ainda vai ser feito no ano. Já já o Palmeiras volta, podem apostar nisso. Então o John foi o melhor. Flávio Lopes entrou, não foi bem. Flávio Lopes, a gente sabe que ele é um jogador versátil, ele não é um jogador fixo de área. Então quando você tira um Rony e bota um Flávio Lopes, muda completamente o sistema de marcação, o sistema de ataque do Palmeiras lá na frente. Então creio que não foi a melhor opção ter colocado o Flávio, visto que não é a posição dele. Tá, foi uma tentativa, a gente entende, mas ele não produziu o que se espera dele, né? Ele é um jogador que vem buscar muita bola, apareceu muitas vezes até no meio de campo buscando a bola, tentando armar jogadas também, e aí ficava aquele vazio lá na frente, aquela falta de marcação que o Rony completa muito bem, tá? Arthur foi abaixo, porque Arthur depende muito de meio de campo, depende muito de Dudu do outro lado para articular a jogada, porque quando você tem um meio de campo conciso, com o Dudu do outro lado, né, com o Rony na frente, a marcação fica muito voltada para esses jogadores. E o Arthur tem um pouco mais de liberdade, onde ele não teve essa liberdade toda, né? O lado direito do Palmeiras foi um lado que teve praticamente morto na maior parte do jogo, né? E ele errou algumas decisões, né, quando chegava perto do gol, de chute, de toque, enfim, normal também. Ele que vem numa sequência muito boa, fez muita falta na Copa do Brasil para nós, mas agora está de volta no Brasileiro e na Libertadores com toda a força, tá? Gustavo Gomes e Murilo fizeram a dupla de zaga, né? Voltou a dupla titular, e percebe-se, pelo menos eu percebi isso, uma segurança muito maior, tá? O Murilo, ele passa essa segurança maior para mim, ele dá uns botes mais certeiros, ele lá na frente ele agrega mais na questão do ataque, né? Ele quase que fez um gol, o John fez uma defesaça numa cabeçada dele. Então assim, é uma coisa que o Luan não tem, o Luan não faz tanto gol assim, tá? O Luan, só para comparar, mal comparando com o Murilo para mim é muito mais zagueiro, mas o Luan tem um ponto positivo melhor do que o Murilo, que é a saída de bola, saída longa de bola. Ele tem uma visão de jogo melhor e um passe longo melhor do que o do Murilo. Mas o Murilo, defensivamente, ele é muito melhor do que o Luan, na minha opinião. Então, a zaga voltou ontem, né? Não tomou gol, né? No segundo tempo, praticamente, o Everton nem sujou o uniforme, e o Palmeiras poderia ter saído com a vitória, só que a parte psicológica já está entrando mesmo no campo, muitos jogadores estão abaixo, chegou na cara do gol. O Veiga perdeu um gol ontem, que o Veiga que a gente conhece, fazia aquele gol, ele escolheria como bater na bola, ele escolheria em que canto colocar a bola, e ele perdeu um gol debaixo da trave, que é muito psicológico aquilo ali. Então, isso se passa não só com o Veiga, o Dudu tá assim abaixo, o Rony, por mais que corra, também não tá aquilo tudo que a gente sempre viu. O próprio Gustavo Gomes, principalmente depois da lesão na face, usando essa máscara, não tá isso. E por isso que o Palmeiras não conseguiu sair com a vitória, mas merecia sair com a vitória, né? Não foi um jogo de encher os olhos, mas o Palmeiras jogou bem, né? O que não havia jogado contra o São Paulo, que para mim jogou mal contra o São Paulo os 2 jogos. O que não jogou tão bem no segundo tempo contra o Flamengo, só fez um primeiro tempo bom. E ontem o Palmeiras fez um jogo coeso, fez um jogo legal, com essas mudanças, porque a gente sabe que quando o Palmeiras muda o jogador, parece que cai tudo. Sai um jogador titular, o mundo cai, porque não tem jogador à altura e o Palmeiras perde muito quando não tem um jogador titular, tá? Enfim, 0-0, não foi bom para nenhuma das duas equipes, mas se tem uma equipe que merecia sair vitoriosa, foi o Palmeiras, tá? Minha pequena análise do jogo, deixe nos comentários aí suas declarações que a gente vai debater lá. E aí eu vou entrar na coletiva de Abel, né? Eu vou entrar na coletiva de Abel porque eu assisti 2 ou 3 vezes a coletiva dele, até para olhar a postura corporal, para olhar o olho no olho dele com os jornalistas, sabe? Porque a última coletiva que o Anderson Barros deu, a gente viu ele muito desconfortável, né? Muito preocupado, porque ele foi jogado numa fogueira, a gente já falou disso, e aí ele se mexendo demais, e aí muito preocupado com tudo, parece que estava engessado de falar o que estava falando, parece que estava até com aqueles pontos, ou com o TP, lendo o que ele estava falando, enfim, não estava confortável, porque não era a pessoa certa para estar ali, e ele não está ali para falar, porque ele nunca falou, ele vai falar agora. Então ele foi colocado numa fogueira lá pela dona da Crefisa, e acabou gerando toda aquela má condução de coletiva pós a eliminação da Copa do Brasil. Então, enfim, passou, vamos focar aqui na coletiva de Abel. E eu vou iniciar com fazer algumas ponderações, mas a primeira fala dela
dela não, dele, dela, já pensando na dona da Crefisa. A primeira fala dele, ele cita indiretamente o Flamengo, não diretamente, né? Ele diz que tem um adversário que tem o triplo dos nossos torcedores e gasta o triplo em contratações, né? Só que fala que quando joga com a gente, já jogou 2 vezes, eles perdem na cabeça, tá? Cabeça fria, coração quente, tá? O Flamengo realmente gasta mais, tem a maior torcida, gasta mais, estão fazendo contratações aí, o Claudinho tá quase fechando com eles lá. Mas isso que o Palmeiras tem de melhor, essa é a mensagem que pra mim ficou evidente ele passando. Isso que o Palmeiras tem de melhor, que é a mentalidade, tá afetando alguns jogadores dentro de campo. E ele precisa voltar rapidamente com isso, tá? E aí se passa muito por toda essa turbulência, resultado não vem, jogador fica abaixo do que pode render e acaba acontecendo isso, tá? E aí ele alfineta a CBF, né? 2 vezes ele alfinetou bem forte a CBF. Ele falou que a questão de estrangeiros no clube era de 5, passou para 7, né? Só que quando era de 5, o Palmeiras precisou se livrar de uma pessoa que foi o Merentiel, né? E aí depois que o Palmeiras faz isso, uma semana depois a CBF muda o regulamento e volta a permitir 7 estrangeiros no time. E aí ele critica isso porque não fizeram isso antes ou tiveram essa regulamentação de ser apenas 5. Né? O Palmeiras se livrou do Merentiel, que está jogando bem lá pelo Boca, e alfinetou também a questão do João Martins. Né? Ele disse, eu quero ver o que vão fazer com o João Martins, porque vou ficar de olho, porque eu quero ver se vai ter a mesma punição para os outros técnicos que também falou algo parecido. Né? Então, ele já jogou para a CBF também a pressão, porque não se pode punir um cara pelo que ele falou e não punir outra pessoa se falou a mesma coisa. Usa o mesmo critério. Né? Por mais que eu acho que não seja caso de punição. Mas aí a camisa é verde e a coisa toda muda, né? Aquela questão do sistema que a gente já falou várias vezes. E aí ele entra numa parte muito difícil. E a gente precisa entender que o Abel ele tá a ponto de estourar. Sabe o balão quando tá a ponto de estourar? Esse é o Abel. Ele diz assim que quando eu senti que dentro do clube, né, não estamos alinhados, faço o que meus patrícios, né, os companheiros dele fizeram. Quando vier a próxima proposta, seja metade do salário a mais ou dobrando o salário que for, eu vou lá e saio, né? No dia que eu não acreditar, eu serei o primeiro a dizer isso, né? Então, assim, ele já tá jogando que tá ficando de saco cheio, muita crítica desconstrutivas para cima dele, a mídia continua batendo pesado para cima dele, e ele deixa para mim essa mensagem que tá ficando de saco cheio. Ele fala que já deu declarações fortes e não vai retirar nenhuma declaração, ele segura as declarações dele, como eu também apoio as declarações que ele deu. E aí vem todo aquele lance de xenofobismo, que ele fala que nunca viu tamanha coisa que ele fala aqui, né, de xenofobia, não sabe nem o que existia isso. E por ele se tratar de um técnico estrangeiro, português, coisa e tal, ele sofre muito mais do que os próprios técnicos brasileiros que fazem coisas até pior. E ele está muito certo sobre isso, ele não está errado, né? E aí ele pensa que assim, ele falou que está preparado para dirigir qualquer clube do mundo, né? Que o Palmeiras deu um preparo para ele bom, e isso é verdade. O Palmeiras hoje tem uma estrutura de time europeu, né? Então dá toda a possibilidade para que ele treine qualquer clube no mundo, tá? Claro que a gente não quer isso, mas ele já fez a deixa dele, tá? Ele não pode, a gente fala assim, chuta o balde, fala o que é. Ele não pode, porque hierarquicamente e eticamente, profissionalmente, ele é uma pessoa de nível europeu, tá? Se é que vocês me entendem. Para não criticar brasileiros, né? Mas ele tem uma outra linha de ética, de profissionalismo. Ele não vai tacar o pau na diretoria, nem na presidência, e hierarquicamente dentro do clube está acima dele. Ele faz tudo no clube, ele é o gestor, ele é o treinador, ele é o psicólogo, ele é o diretor, ele é o presidente, para mim ele é tudo. Só que ele não pode passar por essas linhas. Tanto que na coletiva passada ele foi impedido de falar pelo Barros, porque o Barros hierarquicamente está acima dele. Então, ele também não pode estar o balde, mas ele já está demonstrando uma certa satisfação e um certo saco cheio com tudo isso, tá? Então, contratações ele pede, não vem, a mídia bate forte nele injustamente, desleal com ele, entendeu? Muito desleal. No dia que ele chegar e disser assim, eu não aguento mais, pega as malas e vai embora, eu não vou reclamar, cara, eu vou entender o Abel, porque ninguém aguenta por tanto tempo paulado nas costas sem merecer desse jeito, ninguém aguenta. E a hashtag fechados com Abel, ela tem que estar mais do que nunca, agora forte dentro de nós palmeirenses, nas nossas redes sociais, porque Abel é o que salva esse time ainda, de pelo menos eu como palmeirense tenho esperança da gente ganhar título esse ano ainda. Eu tenho essa esperança, sendo bem sincero, eu tenho esperança. Eu sei que isso é uma fase ruim e Abel é o único que pode fazer isso. E aí ele também alfinetou o São Paulo, né, porque
Bastou o Dorival eliminar o Palmeiras, né? São Paulo eliminar o Palmeiras, que aí o Dorival é o melhor técnico do Brasil, o Dorival é o melhor técnico do mundo, o Dorival é melhor do que Abel já não presta mais. Tudo isso surge por causa de um jogo, né? O que eu não concordo. O Abel está há 3 anos no clube. Na verdade, nem completou 3 anos ainda, estou arredondando. São 8 títulos em 3 anos, contando 2 Libertadores da América. Então, esse tipo de comparação é o que faz realmente a injustiça da mídia vir à tona. Entendeu? Então quer dizer, você ganha um jogo, porque o Palmeiras realmente foi mal, tá? Parabéns ao São Paulo, mas não é mais time do que o Palmeiras. E aí o técnico é melhor, cara. Nenhum técnico na América hoje é melhor que Abel. Não é nenhum técnico, sem clubismo, né? Sem clubismo nenhum técnico é melhor que Abel, como nenhum zagueiro é melhor que o Gustavo Gomes, como nenhum ponta é melhor que o Dudu, nenhum. Isso aí você pode até ter suas opiniões, mas você não pode usar o clubismo para você tirar esse tipo de argumento, entendeu? E ele alfinetou, ele deu os parabéns ao São Paulo, parabéns. Nesses 2 jogos vocês foram melhores, nesses 2 jogos. Não sei o que ganharam nesses últimos 2 anos. Alfinetou. Não sei quantos títulos eles ganharam, mas nesta eliminatória da Copa do Brasil eles foram melhores. Então ele alfinetou o São Paulo, porque parece que ganharam um título por eliminar o Palmeiras, né? Parece que ganharam um título, meu Deus do céu. E na verdade para eles é um título, visto que eles não disputam títulos, né? Não chegam em finais, e quando chega, perde pro Del Valle, que nos deu tantas alegrias. Então é muito pífio, é muito pequeno esse pensamento do São Paulo. Então creio que por causa disso ele falou isso. E aí, torcedor do São Paulo que se sentiu incomodado, cara, manda um e-mail lá para Abel, manda um e-mail pro Palmeiras, mostrando a sua indignação, porque vocês tiram onda nas redes sociais, vocês fazem e tá de boa. Pra mim, resenha tem que haver dos 2 lados, entendeu? Só que o Abel aqui nada mais falou do que a verdade, né? Nos últimos anos aí, quem é o São Paulo na fila do pão com o Palmeiras, tá? Nos últimos anos, né? Não estou diminuindo a grandeza do São Paulo, entenda. Mas nos últimos anos, vamos botar aí nos últimos 10 anos, quem é o São Paulo na fila do pão em relação ao Palmeiras, tá? Para finalizar aqui o vídeo, eu sou bem sério a dizer a vocês que eu não tenho a esperança e a credibilidade na diretoria nem na presidência. Então eu fico preparado ou não preparado para qualquer coisa que possa acontecer, uma saída de Abel, uma saída de algum jogador importante, mesmo ela tendo dito que nesse meio de ano, nesse meio de janela, não vai liberar ninguém, eu não acredito, porque ela é uma mentirosa, ela é uma fanfarrona, e não acredito. Eu acredito muito na capacidade do Abel e na ética profissional do Abel de manter o trabalho dele até pelo menos o final do contrato dele, que é final de 2024. Então é isso que eu acredito, tá? Então eu deixo aqui essa reflexão, novamente, lá do Reflexão Palmeiras, se vale a pena essas críticas todas, e que seja feita as melhores coisas possíveis do Palmeiras, porque falta pouco para voltar a ser aquele time que a gente via, né? O Palmeiras reativo, o Palmeiras bem, né? Mas passa por uma fase ruim, isso é muito normal, e rapidinho vai voltar, beleza? E se você não é inscrito aqui no canal, cara, se inscreve, me ajuda demais, dá lá o teu like, comenta bastante, né? Eu sempre debato aqui nos comentários, se você gostou, se você não gostou, deixa nos comentários. E principalmente compartilha aí com teus colegas, teus amigos, pra gente fazer um debate sadio aqui e levar pra frente essa hashtag fechados com Abel, né? Porque nós temos que estar fechados com ele e sempre esperançosos que o próximo jogo vai ser o jogo da volta por cima do Palmeiras, tá? Temos agora uma semana de descanso. Isso é preocupante, né? Visto que a gente passou 10 dias descansando e quando voltou de lá para cá só em decadência. Temos agora aí 6, 7 dias de descanso, vamos pegar o Fortaleza em casa e a torcida tem que lotar o Allianz contra o Fortaleza, é no sábado, 4 horas da tarde. A torcida tem que lotar e temos que estar fechados com o time e com a Abel. Então vamos lá, que é isso é o Palmeiras, beleza? Valeu galera, fiquem todos com Deus e avante palestra.